Nós terminamos então na semana passada em paz sem Benjamim. Como subiremos em paz sem Benjamim? E nós vamos voltar um pouquinho aqui para a gente ter um contexto, né, do que nós estamos falando. Estamos falando da vida de José. E José, depois de passar por tantas dificuldades e chegar ao Egito, ele foi crescendo, Deus foi abençoando a sua vida, desde a casa de Potifar e principalmente agora na casa de Faraó. Aquele que chega como escravo agora é o grande líder de todo o Egito. E nós percebemos que então houve a necessidade dos seus irmãos estarem indo até José para buscar mantimento. É ele que oferecia esses mantimentos. Iria fazer? Receber os seus irmãos? Fazer de conta que nada tinha acontecido? Ou José simplesmente iria ficar bravo, vingativo, mandar prender os seus irmãos? Talvez até matar os seus irmãos? Aí nós vimos então que a opção de José foi como que se analisar os seus irmãos, colocá-los à prova. De diversas maneiras, José vai colocando seus irmãos à prova. E esse tempo que nós chegamos aqui é uma das provas. Então, que tipo de prova? Logo que eles chegaram, os seus irmãos, primeiro José disse que eles eram espiões que vieram ver os pontos fracos da terra, os acusou e pediu que eles levassem Benjamim. Nós não vamos entrar em tantos detalhes, né, porque nós já falamos várias vezes sobre isso, é só uma recapitulação, mas a gente viu um pouquinho por que ele queria que levasse Benjamim. A prova seguinte foi colocar dinheiro no saco de cereais de todos. Provado, será que eles eram honestos? Ou não iriam contar que aquele dinheiro estava ali? José sabia que eles precisariam voltar novamente ao Egito. E quando eles voltaram, mais uma vez a prova veio, né? Quando José ele está lá com seus irmãos, ele percebe que os seus irmãos devolveram o dinheiro e assim José vai tomando essa consciência, né, que eles estavam mudados. José ouvia os seus irmãos conversando, embora os seus irmãos não sabiam que ele estava ouvindo, que estava entendendo. Mas mesmo assim, José ainda continua provando aqueles irmãos. E foi aí que nós chegamos no momento em que eles tiveram essa chegada com Benjamim, foram recebidos, hospedados, né, por José, e tiveram lá uma refeição com José. Mas novamente José manda colocar dinheiro na boca de cada saco e o copo de ouro, ou copo de prata, no saco que era de Benjamim, do seu mais novo. O que a gente vai ver agora, do capítulo 44, 14 em diante, é uma defesa de Judá. São várias provas, né? Nós não vamos ficar lembrando todas as provas e como eles passaram todas as provas, nós vamos continuar. Mas são várias as provas. E uma dessas provas aqui está em Judá. Judá, que foi o principal responsável pela venda de José. E agora ele está defendendo Benjamim. José diz, né, vocês podem subir em paz e Benjamim vai ficar. O copo estava com ele. E Judá faz o quê? Não podemos fazer isso. E ele começa uma defesa, e é essa defesa que vai quebrantar aqui o coração de José, para que ele
revele quem Ele é. Então vamos ler um pedacinho? Versículo 17. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O homem cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subis em paz para vosso pai. Então é José dizendo aqui, né, que ele não iria ficar com os outros e nem com Judá, mas ele queria ficar com Benjamim. Então Judá se aproximou dele e disse: meu senhor, senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou a meus servos: perguntou a seus servos: tendes pai ou irmãos? Repare então, eu vou contar a história ao invés de ler, mas repare então que Judá vai tocar num ponto muito de emoção para José, que era o seu pai. E qual que vai ser a argumentação de Judá? Lembra que você, José, perguntou se a gente tinha um pai? A gente tem um pai. Esse pai não queria que a gente deixasse Benjamim vir. E se a gente voltar sem o Benjamim, caso esse meu pai vai morrer, de desgosto, de tristeza. E eles foram então tocando no coração de José. Ou seja, José foi percebendo que havia arrependimento por parte dos seus irmãos. Seus irmãos poderiam simplesmente ir embora. Tá bom. Upa, que bom, né? Só vai ficar Benjamim? Ótimo. É mais um que devia realmente ficar aqui. Eles não estavam incomodados com José, porque o José era privilegiado? Lembra que nós falamos, Benjamim também estava sendo privilegiado, roupas, e sendo bem tratado? Fica aí mais um. E José vai perceber que, não, Judá estava defendendo Benjamim. Então a gente percebe que toda essa argumentação foi tocando no coração de José. E aqui, Judá faz uma coisa interessante, versículo 33. Ele se oferece para ficar no lugar de Benjamim. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por ser servo de meu senhor, o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Então a gente percebe aqui, ele está se oferecendo para ficar no lugar de Benjamim. Aí então, capítulo 45, José se dá a conhecer a seus irmãos. E eu vou ler essa parte porque ela realmente é uma parte que a gente não pode deixar nem um pedacinho, né? A forma que José se revela aos seus irmãos. Mais uma vez eu digo, não foi com raiva, não foi com rancor, não foi com alguém superior, né? Agora vocês vão ver quem eu sou, o poder que eu tenho. Capítulo 45. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante eles. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim.
E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irrites contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida que Deus me enviou adiante de vós. Vamos ler até aqui por enquanto. Eu sou José. E aqui ele já não disse o pai de vocês, ele disse: o meu pai ainda vive? Silêncio por parte dos irmãos, não puderam responder. Provavelmente sem entender nada. Aquele homem egípcio de repente começa a falar a língua deles. E como assim José? José está morto, você não pode ser José. No primeiro momento, provavelmente eles nem aceitaram que aquilo poderia ser possível. Repare que José disse: eu sou José, de novo, no versículo 4, no final. Vosso irmão a quem vendestes para o Egito. Aqui ele estava provando que ele era José, porque como ele poderia saber disso? Que eles tinham vendido um irmão chamado José. Não haveria modo deles saberem disso, dele saber disso. E aqui então os irmãos continuam atemorizados, um pouco sem saber o que vai ser da vida deles, se esse homem vai puni-los, vai acusá-los, vai culpá-los, mas logo vem a palavra de graça. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido. Exatamente isso que eles estavam sentindo, raiva uns dos outros. Por quê? Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Conservação da vida, vamos dizer, de um planeta inteiro, né? Da vida dos egípcios, da vida de tantos lugares que estavam ali sendo alimentados naquele tempo de sede, de fome, escassez. E principalmente para a conservação do povo de Deus, que era a família de Deus. Deus me enviou adiante de vós. É um exemplo, né, de alguma coisa terrível que foi feita, mas que estava dentro dos propósitos e planos de Deus. Se aqueles não tivessem se arrependido, eles seriam punidos, seriam julgados, mas ainda continuaria dentro do propósito de Deus. Mas o propósito de Deus foi tão abençoador na vida daqueles, que até mesmo tudo isso que aconteceu fez, além de conservar a vida física, conservou a vida espiritual da família. Uniu a família, trouxe os irmãos de volta, e ali eles estavam bem, estavam vivos. E aí José conta, né? Porque houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5, não haverá lavoura, e Deus me enviou adiante de vós. Essa palavra, Deus me enviou, José repete 3 vezes. Então, primeiro ele diz, Deus me enviou, não se fiquem irritados uns com os outros. Agora ele diz, Deus me enviou, que ainda não haverá lavoura, nem colheita. Deus me enviou para conservação, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Ó, a terceira vez, versículo 8. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus me enviou, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Então toda essa fala, né, de muita emoção de José,
provavelmente foi acalmando o coração daqueles irmãos, que já tinham sido transformados. E a gente percebe que agora José quer unir toda a família. Apressai-vos, subia meu pai, dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. Aí ele fala, habitarás na terra de Gósen, e depois há algumas instruções sobre o que eles deveriam falar para o seu pai, mesmo porque o seu pai pudesse acreditar naquela história toda. Versículo 12, eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também que sou eu mesmo quem vos falo. Anunciai ao meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançado ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Essa cena, ela quer deixar bem claro que não houve qualquer falsidade em relação tanto a José como aos seus irmãos. Você abraçar, chorar e conversar, e estar junto, é a ideia de reconciliação, né? Porque se você pensar, o que aconteceu nessa família não foi algo fácil, né, de se reconciliar. Como você vai se reconciliar com um irmão que vende você como escravo? A gente vê hoje em dia, né, muitas famílias com atritos por muito menos, né? Acho que ninguém foi vendido pelo seu irmão, né? E às vezes a gente tem dificuldade com algum familiar e a gente percebe que Deus restaura qualquer tipo de relacionamento, qualquer intriga, qualquer discórdia, isso é possível. Eles, e principalmente orientados por José, perceberam o propósito maior, que era a família ser preservada. A gente está estudando Gênesis, né, há bastante tempo, e a gente viu essa família sendo preservada. Abraão, Isaac, Jacó, todas as histórias, todos os tramas das histórias, para que aqueles pudessem ser preservados. E essa história, ela é mais comprida e demonstra claramente isso, reconciliação, arrependimento. E a gente percebe aqui o tipo. A gente tem falado muito nessa questão dos tipos, a Bíblia é cheia de tipos, a Bíblia é cheia de prefigurações. José, nós já falamos isso, é um tipo de Jesus. E aqui ele está como aquele que vem, como remanescente, como aquele que vai salvar uma família. Mas você percebe que Judá, aqui também é um tipo de Jesus. Ele foi aquele que intercedeu com José, para que José aceitasse, não prendesse o seu irmão Benjamim. E lembra que eu disse que muitas coisas de Gênesis a gente fala, apareceu pela primeira vez? Aqui aparece pela primeira vez alguém se oferecendo no lugar de outro. Judá se oferece no lugar de Benjamim. Ele oferece a sua vida por alguém, porque a palavra dele que nós lemos há pouco, no versículo 33, fique o teu servo no lugar do moço, exatamente ele estaria cumprindo a pena no lugar de Benjamim, provavelmente sendo morto no lugar de Benjamim, sendo escravizado no lugar de Benjamim, sofrendo algo que ele não cometeu. Nem Benjamim tinha cometido, mas a prova era clara, né?
no sentido de encontrar o copo de prata lá nas coisas de Benjamim. Então, é um tipo também de Cristo aqui. Vamos ler só mais um pedacinho, a gente já vai caminhando já para o final. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: são vindos os irmãos de José, e isso foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã. Tomai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde para mim, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A gente percebe aqui que naquele primeiro instante, nós não lemos, mas José manda que todos se retirassem. Lembra da cena? Se retirassem os egípcios e ficou só José com os seus irmãos, quando ele declara ser irmão. E ali eles choram, eles ouviram o choro, provavelmente não entenderam nada. Mas um momento posterior, todos ficam sabendo da notícia. Essa família são os irmãos, esses são os irmãos de José. E por que é importante ver esse ato de Faraó? O ato de Faraó demonstra gratidão a José. Afinal de contas, se não fosse José, o que seria de Faraó? O que seria do Egito? O que seria do mundo? Gratidão. Essa gratidão, então, é dando o melhor da terra, comereis a fartura da terra. Versículo 19: ordena-lhes também, fazei isto, levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos, e para vossas mulheres, e trazei vosso pai, e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma os vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros, conforme o mandato de Faraó, também lhes deu provisão para o caminho, e cada um de todos eles deu vestes festivais, mas para Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Uma pausa aqui. Roupas têm um significado lá, desde o início, lembra? José recebe uma roupa melhor. E agora o que ele faz com seus irmãos? Ele veste os seus irmãos com roupas melhores. O que os seus irmãos fizeram com ele? O despiram da sua roupa melhor e o jogaram no poço. E essa cena tem esse ato, né? O que José faz é o contrário. Ele pega os seus irmãos que estavam praticamente escravos, no lugar de jogá-los no poço, ele o veste de novas roupas. Então, a roupa aqui é o símbolo do perdão, marca a mudança, marca um novo início. Mais uma vez, Benjamim é privilegiado, mas a gente entendeu já que os seus irmãos não estão se importando com isso. É interessante a mesma cena do início, não? José privilegiado, seus irmãos já não aguentavam nem mais olhar para José. Seus irmãos estão transformados. Será que esse aqui é o último testezinho que José fez? Para olhar a reação dos irmãos? E ele deve ter visto seus irmãos abraçarem Benjamim. Se ele está com 5 roupas, eu estou com uma. Que diferença isso faz? Nós estamos com o nosso irmão, nós vamos buscar o nosso pai. O ser humano é tão complicado, não? Às vezes nós temos tanto ciúme, tantas coisas, uns para com os outros. Fulano recebeu isso, fulano foi notado naquilo, tocou, agradeceu fulano, não agradeceu tal.
De que isso vale? Nós estamos aqui para cumprir um plano de Deus na nossa vida. E quando a gente se vê incluído nesse plano, pouco importa se com 5 roupas ou com uma roupa. Importa que nós estamos com essas vestes novas. Nós fazemos parte do plano do Senhor. Versículo 23 e 24. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais e pão, e provisão para o seu pai, para o caminho. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. É como se ele dissesse: perdoem-se uns aos outros. José ouviu uma cena de contenda no início, aqui no capítulo 42, 22 em diante, quando eles começavam dizendo: está vendo, se nós estamos sofrendo, porque nós somos culpados pelo nosso irmão. E Rubem falou: não, mas vocês que fizeram, eu não estava nessa. É como se José falasse: olha, por favor, talvez em algum momento da viagem, do retorno, alguém resolva tocar no passado. Deixe o passado no passado. Não voltem a falar sobre isso. Não contendais pelo caminho. Parece difícil, não? O que temos pela frente? Os nossos pecados ficaram para trás. Agora nós temos essa missão de buscar o nosso Pai. Se alegrem pelo caminho, pensem no futuro, pensem no presente, não pense para trás. Os problemas, e seja o que for. Então nós vamos até aqui. Eu li um texto no início de Romanos que falava sobre perdão, e eu creio que, além da história desse livro, ou da história de José, trazer muito forte, né, essa ideia dos planos de Deus. E quando a gente pega aqui, eu sou José, o vosso irmão a quem vendestes, não vos entristeçais, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. A gente vê isso, né? Como que os propósitos de Deus acontecem na nossa vida. Eu acho que qualquer um aqui, não sei se estaria apto no sentido de coragem de falar, que é difícil de falar, né? Assim, levantar perto dos outros ou perto de uma câmera, mas qualquer um de nós aqui tem uma história para contar em relação da sua vida, que ela tinha 2 caminhos totalmente diferentes, e você tomou uma posição, seja largando emprego, seja mudando de cidade, seja casando com essa, não com aquela, eu não sei. Cada um tem uma história que fala: olha, Deus usou esse caminho e a minha vida se tornou outra. Se eu tivesse tomado aquela decisão diferente, seria outra a minha vida. E assim a gente percebe, né? Como é maravilhosa a nossa história. E o que Deus tem para fazer ainda na nossa história, a partir da decisão que eu tomo? Muita coisa. A vida não acabou, né? A história só acaba quando terminar. Mas eu disse que, além dessa questão do propósito de Deus, dos caminhos que a gente toma por aí, as decisões que a gente toma, esse livro está muito carregado de perdão, de arrependimento, de nova atitude. Lembra que o início contou a história de Judá, um homem que foi bruto com a sua esposa, com a sua família, sua filha, né? E de repente ele é um homem que está aqui liderando a reconciliação da família. O maior exemplo de perdão é de José. Você, por causa dos seus irmãos, você fica preso, você ser jogado num poço, não saber se vai morrer amanhã ou depois.
e esse aqui está perdoando. 3 vezes, Deus me enviou, Deus me enviou. Não fostes vós que me enviastes, mas sim Deus que me pôs aqui, para a conservação da vida. Então, que Deus nos abençoe, e a gente continua na semana que vem com esse encontro do pai, né, de José com o seu pai, e da família que vai mudar para o Egito.